Olá, meu nome é Carlos Sequeira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E hoje eu quero comentar brevemente, de verdade, sobre um romance americano da época do realismo, um romance de um dos meus escritores preferidos de toda a vida, o meu americano preferido. Estou falando do escritor Jack London, sobre o qual, aliás, já tem dois, na verdade, três vídeos aqui no canal. Com esse será o quarto. E o romance que eu escolhi falar se chama O Tacão de Ferro. Para. Ai, ai. Pessoal, é o seguinte, o vídeo será curto, mas eu vou estendê-lo um pouco fazendo um agradecimento, tá? A inscrita, a amiga aqui do canal, Solange Beatriz, que sempre comenta os nossos vídeos, né? Ela que me enviou de presente este livraço, meus amigos, que estava na minha lista da Amazon, que, para quem não sabe, fica aqui na descrição do vídeo e também na descrição do canal. Tá? Lá estão os livros que eu não tenho ainda e que, se alguém quiser e puder enviar como presente, eu aceito com um agradecimento do tamanho da minha vida. Pois bem, e ela enviou para mim O Jogo da Amarelinha, meus amigos, do Julio Cortázar, grande escritor argentino, um dos maiores contistas de todos os tempos. Eu, pessoalmente, ainda não li nenhum dos seus romances, embora eu já tenha um aqui, um antigo dele. Uma edição também muito antiga, né? Mas a obra-prima é mesmo O Jogo da Amarelinha, né? Olha essa lombada, meus amigos. Tudo coloridinho. Este livro que, como já é conhecido por muitos, você pode ler da primeira à última página, mas também pode ler seguindo a ordem dos capítulos, pulando como se fosse uma amarelinha, né, de acordo com a indicação do autor, e que você terá uma outra história, meus amigos. O que é isso? É uma coisa revolucionária, né? Pois bem, os argentinos eles gostam, né, dessa ideia de variações, né? O Borges também trabalha com múltiplas interpretações. Então, assim, é uma peculiaridade desses autores, da mesma época, tá? Inclusive. Pois bem, muitíssimo obrigado, Solange, pelo livrinho. Eu fico muito agradecido. O livrinho não, né? Livraço, meus amigos, livraço, né? Pois bem, mas agora sim, vamos conversar sobre O Tacão de Ferro. Acho que eu falei errado, né? Vamos conversar sobre, pois bem, O Tacão de Ferro, de Jack London. Jack London, para quem não conhece, escritor norte-americano, o escritor que na sua época foi o maior de todos, tá? Ele, Jack London, que foi um homem assim multifacetado, um homem que ascendeu da pobreza à riqueza, mas que sabia, que aprendeu, que descobriu, que percebeu que ele era uma exceção, tá? Ele que sempre foi contra o sistema capitalista, ele que era um socialista revolucionário. Ele, um escritor realista que também gostava de escrever bastante sobre as suas aventuras, porque ele teve muitas. Aqui no canal eu já fiz um vídeo sobre O Lobo do Mar, tá? Sobre um embate entre um jovem intelectual e um homem muito duro, um homem muito robusto, que era o próprio Lobo do Mar, Wolf Larsen, né? O dono de um navio que acaba resgatando esse jovem, né? E a gente tem esse embate de visões, um que acredita no ideal e o outro que mostra a realidade nua e crua, né? Maravilhoso. Tem vídeo aqui no canal. Também já fiz vídeo sobre a biografia do Jack London, um vídeo que foi bem longo e eu ainda fiz um adendo complementando a biografia, né?
Pois bem, e na biografia, que eu já sabia, na verdade, né, a gente vê que o Jack London, ele nasceu na pobreza, ele trabalhou em trilhos de trem, ele foi mendigo, ele foi ladrão, ele foi metalúrgico, ele trabalhou em diversas fábricas, ele começou a estudar e aí foi se tornando um intelectual, um escritor, um jornalista, um homem que foi para as linhas de frente, assim, um homem maravilhoso, né? E ele também tem alguns escritos autobiográficos, tá? Nessa autobiografia, quer dizer, no vídeo sobre a autobiografia, eu até comentei que um dos livros dele, Memórias Alcoólicas, fomentou a lei seca nos Estados Unidos, né? Porque ele sofria, né, do alcoolismo. Ele também tem alguns outros contos e textos sobre suas memórias, sobre as suas vivências, que foram muito ricas. Tá? E ele tinha uma particularidade. Jack London, ele só conseguia escrever sobre o que ele vivenciava. Era diferente de alguns escritores que conseguiam imaginar, sim, coisas absurdas, coisas que nunca viveram, em lugares em que nunca pisaram. O Jack London não. Ele vivenciava alguma coisa e escrevia sobre aquilo. Claro que toda ficção tem ali um aumento, né? Tem ali um detalhamento maior, tem ali uma criação que não existia no momento, mas que a pessoa que viveu consegue, como vou dizer, aprofundar mais a experiência, né? Colocar um saborzinho a mais, além daquilo que já foi visto, ouvido, vivido. Pois bem, acontece, meus amigos, que neste livro aqui, o Tacão de Ferro, o Jack London, ele imagina uma espécie de distopia. Meus amigos, né? Então assim, obviamente que ele não vivenciou isso, ele imaginou, tá? Mas antes de entrar na história aqui, eu falei que o vídeo será curto e tinha alguns motivos, né? Primeiro, este livro aqui, eu não vou ler nenhuma parte dele. Tá? Diferente de outros vídeos que eu leio trechos, esse aqui eu não vou ler. Por que eu não vou ler? Porque eu não anotei nada. Por que eu não anotei nada? Porque esse livro na verdade foi emprestado, meus amigos. Este livro aqui não é meu. E aqui vem mais um agradecimento, né, ao professor de Educação Física Ednelson, que trabalha comigo, né, um grande defensor aí da nossa classe e também dos trabalhadores em geral. Um homem assim que luta muito por nossos direitos, não vou nem falar pelos seus, né? Por nossos direitos. Ele que me emprestou este livro aqui, ele que adora o Jack London também, tá? Então o Tacão de Ferro foi um livro emprestado, por isso que eu não lerei, por isso que o vídeo será mais curto, tá? Pois bem, tinha outro motivo, mas eu me esqueci agora. Meus amigos, este livro aqui, Jack London, ele me soou muito interessante, tá? Porque, como eu disse, o Jack London, ele é um escritor realista, da época do realismo. Esse livro aqui é de 1907, tá? E aqui, pela primeira vez nas minhas leituras do Jack London, eu que já li O Lobo do Mar, eu que já li O Chamado Selvagem, eu que já li O Caninos Brancos, eu que já li um livro de contos dele, tá? Pela primeira vez eu vejo ele trabalhando assim uma técnica diferenciada de narração, tá? Não de narratividade, de narração. Não? A história é contada de uma maneira diferente. Tá? Não é que ele fica fazendo malabarismos de linguagem, não. Mas a forma que ele escolheu contar a história é diferente. Como assim, meus amigos? Né? Então, o Tacão de Ferro, tá? Na verdade, se trata de um livro que foi encontrado por uma espécie de historiador do futuro. 700 anos depois que o livro foi escrito. Como assim, meus amigos? O que está acontecendo aqui? Né? É o seguinte, né? O livro se inicia com um preâmbulo de um homem que encontrou um diário dentro de uma árvore. E esse diário, né, o pessoal estudou ali e viu que era de 700 anos atrás. Né?
Que coisa curiosa. E ele conta então uma parte da história que se perdeu justamente para chegar nesse mundo, porque nesse mundo de 700 anos depois não existe mais luta de classes, não existe mais esses embates, né? Não, não, lá já existe a sociedade da irmandade, já não existe mais pessoas passando fome, os salários são justos, né? Não existe mais o tacão de ferro. O que é isso, meus amigos? O tacão de ferro é a oligarquia. O que é a oligarquia? Oligarquia é um governo de poucos, no caso, os muito ricos, né? É que a gente costuma falar, né, que quem manda no mundo são os ricos. Calma lá, meus amigos. São os muito ricos, porque assim, ricos já tem demais, né? Mas quem manda mesmo assim, né? Os donos do poder, porra, são os maiores de todos, né? São pouquíssimos. A oligarquia, tá? Que aqui ele chama de tacão de ferro, né? Que é essa estrutura de poder que caça, que repreende, que tortura, que mata, né? Os que estão abaixo, né? E assim, uma característica dos contos e de outras obras do Jack London é que ele é muito didático através dos seus personagens. Então assim, o personagem principal aqui se chama... esqueci o primeiro nome, mas o sobrenome é Everhard, Ernest. Ernest Everhard. Né? Um jovem bondoso, um jovem inteligente, um jovem forte, assim como o próprio Jack London era. Tá? Jack London era considerado assim, um intelectual, ao mesmo tempo que era considerado uma pessoa muito forte. Tinha um porte alto, largo, forte, robusto, porque trabalhou em serviços braçais a vida inteira. Assim como o nosso Ernest Everhard, que, assim como Jack London, também tinha uma visão maior sobre a vida e sobre o sistema no qual ele estava inserido. Tá? E aí ele conhece uma pessoa mais velha, um homem, né, que tem uma filha, ele se apaixona pela filha, a filha se apaixona por ele e tudo mais, só que essa família pela qual ele se apaixona, né, era família assim, de burgueses, né? E só que o pai, ele era um professor universitário, ele era um cientista. Ele tinha muito dinheiro, ele tinha lá os seus dinheiros investidos, né? Mas ele era um homem que investigava, que estudava o proletariado, as pessoas pobres, né? Os trabalhadores. É sempre bom lembrar que proletariado, proletário vem de prole, né? Prole que seria os filhos, né? A sua descendência. Assim, o proletário é aquele que a única coisa que ele tem dele mesmo são os próprios filhos, os seus descendentes. Né? Ele não tem os meios de produção, ele não tem o capital, ele só tem a sua força para vender para a empresa, para a firma, para a metalúrgica, para o que seja. Né? Ele só tem a sua força para emprestar, para vender. Né? Ele não tem mais nada, além de seus filhos, que vão perpetuar esse sistema. Meus amigos, pois bem, falei que o vídeo ia ser curto, já estou vendo aqui que tem 12 minutos. Pois bem, então o Ernst se aproxima dessa família, o pai, né, da moça acha o jovem assim maravilhoso, e ele traz pessoas do seu convívio, né, traz burgueses, traz bispos, traz pessoas do alto escalão para fazer debates lá na casa dele, né, e o nosso Ernst rebate, refuta todo mundo com muita facilidade, né? Só que acontece aqui alguma coisa que eu vou fazer uma crítica ao livro, tá? Ao Jack London, que, coitado, já morreu 1000 anos, né, atrás. Que é uma coisa assim que eu não gosto muito não gostei muito, né? Que o Ernest Everhard, né, ele anuncia os seus planos, né? Então assim, além de ele refutar os burgueses, a classe média, né, a igreja, os capitalistas, ele anuncia, é o seguinte, a gente está fazendo um plano para tomar o poder de vocês, tá? Eu acho uma coisa assim meio incongruente, porque você quer tomar o poder de alguém, você não avisa. Você quer dar o golpe, você não avisa. Mas ele fala que é uma coisa natural da história, tá? Um dia, né, os capitalistas vão sair do poder, né? Porque o povo vai se revoltar, vai se articular e vai ser soberano, porque nós somos muito mais, né? Oligarquia, um poder de poucos, né? Olha, imagina quantos que mandam no mundo, quantos que obedecem. Imagina se juntar todo mundo, né? A gente lembra do
do Manifesto Comunista, né, do Marx lá, né, proletariado como é que é, de todos os países, né, univos, né, seria uma revolução. E é isso o que o Ernst Eberhard anuncia. Ele fala na cara dura assim, ó, é o seguinte, a gente vai tomar o poder de vocês, a gente está se juntando, tá? E a gente vai tomar o poder. O pessoal fica meio preocupado e tal, mas começa a passar o tempo e eles veem que as revoltas estão acontecendo aqui e ali, e os trabalhadores de todos os países estão se unindo, né? Mas é o tacão de ferro, meus amigos. Eles dominam não apenas as empresas, não apenas o capital, não. Eles dominam o exército, eles dominam a polícia, eles dominam os meios de comunicação. Então, os socialistas aqui eles começam a ser caçados, né? Até que chega um momento em que acontece guerra, uma coisa, eu ia falar maravilhoso, né? Mas assim, as descrições são maravilhosas, mas assim, é uma coisa muito feia, né? É que a descrição que o Jack London faz, assim, é uma coisa pitoresca, tá? Ele descreve as cenas de violência, as pessoas morrendo, agonizando, corpos sobre corpos, uma coisa absurda. Lembrando que isso aqui foi escrito em 1907, antes da Primeira Guerra Mundial, que aconteceu em 1914. Tá? Então, assim, no livro o que acontece é o seguinte, né? O livro é encontrado dentro de uma árvore, e o sociólogo, o historiador, fala, olha que interessante, né? Isso aqui é um documento histórico, meus amigos, né? Porque, assim, a gente pode ver como que era a sociedade da época, que hoje em dia é uma coisa impensável, né? Que é o que acontece mesmo nas análises, quando a gente olha anacronicamente. Quando a gente olha anacronicamente, né, a gente olha para uma época e fala, como que será possível? Né? Mas era o pensamento da época, né? Era o Zeitgeist. Então, a forma de contar é curiosa porque aqui nós temos o diário da mulher do Ernst Eberhard. Como que ela o conheceu, né? Como que ela mudou o pensamento dela, como que a sociedade foi se transformando, como que ela se transformou também numa guerrilheira, né? Numa socialista e tudo mais. Né? Como que ela teve que se transformar, inclusive aparentemente, tá? Porque tem uma hora aqui que todo mundo é perseguido, tem 1000 espiões, né? Uma coisa absurda. Isso aqui me lembrou aquele capítulo do Ítalo Calvino lá no Se um Viajante na Noite de Inverno. Tem um capítulo lá que é espião dentro de espião e você não sabe mais o que está acontecendo, né? Aqui é a mesma coisa, tá? Uns desconfiando dos outros e tudo mais, né? Gente revolucionária dentro dos membros do Tacão de Ferro, gente do Tacão de Ferro dentro dos revolucionários, uma coisa absurda, meus amigos, né? Pois bem, mas o curioso é que o historiador que vai lendo com a gente, ele faz notas de rodapé. Ele fala assim, na verdade o Ernst Eberhard está errado aqui, porque os dados na verdade são esses, e vai e passa uma outra informação. Aí, ou então chega um momento assim, um outro exemplo que poderia ser dado, que o Ernst não deu, é que em tal ano, em tal lugar, aconteceu isso, isso e isso. Ou seja, né, são dados paralelos dados por uma pessoa do futuro, analisando justamente o que aconteceu e as falas de quem está narrando 700 anos atrás. Então, assim, uma forma muito diferente de se contar uma história. Né? E a forma que a história termina também é curiosa. Né? Por quê? Eu vou dar spoiler aqui, tá? Não é que o diário terminou... a nossa história termina assim. Não. O diário termina de repente. Termina assim no meio de uma frase, né? E aí o historiador, sociólogo, sei lá, né? Ele fala assim, bom, a mocinha, que eu esqueci o nome dela, Eberhard, ela deve ter pressentido o perigo e escondeu, né, o seu diário dentro de um carvalho, dentro de uma árvore e fugiu. Então, assim, infelizmente, a gente não sabe como que a história avançou do momento que termina o livro até o ano em que nós estamos.
Então assim, eu achei uma forma narrativa muito interessante, tá? E uma outra coisa que eu devo elogiar é que existem aqui alguns personagens que são pobres, que são sem educação, digamos assim, né? Eles não tiveram formação. Então a fala deles contém erros gramaticais. Eu achei isso maravilhoso, porque se você pega, por exemplo, os livros românticos, né? Você pega lá o escravo falando maravilhosamente bem. Uma coisa totalmente irreal, né? Coisa que com os realistas começou a mudar, mas começou a mudar mesmo com os modernistas. Então eu diria que nesse quesito Jack London estava muito à frente, tá? Porque a fala dos personagens não tem concordância, tem alguns erros ali de sintaxe, tem algumas palavras morfologicamente escritas erradas, né? Então assim, eu achei muito interessante o trabalho de tradução também, né? Então, assim, esse é outro ponto a favor, né? A forma narrativa e esses detalhes, né, nas falas de alguns personagens, além de que toda a crítica social que o Jack London faz através do Ernest e de outros personagens mais, tá? Alguns que se corrigem com o tempo, alguns que se percebem, né, naquela sociedade, em que lugar que ele está naquela sociedade e ele faz a sua autocrítica e muda de lado. Então, assim, muito interessante essa parte, né? Que na verdade é uma característica do realismo, né? Personagens em contextos diferentes são transformados pelo contexto. Diferente dos românticos, que um personagem sozinho mudava todo o contexto. Não, não. Aqui a sociedade é que te molda, você não molda a sociedade, tá? Então, assim, essa é outra característica do realismo que é posta aqui no Tacão de Ferro também. Agora, uma das críticas que eu já fiz, que eu acho que ninguém vai sair anunciando os seus planos, principalmente quando você está num lugar abaixo dos outros, né? Você pode ser repreendido, você pode ser preso, você pode ser torturado, morto, né? Então assim, você não vai sair anunciando os seus, pela lei, crimes, tá? E isso também é trabalhado no livro, né? Ah, mas isso é injusto. Que adianta a justiça? A justiça é comprada pela própria oligarquia, pelo próprio Tacão de Ferro, né? Não adianta falar em justiça, que é uma coisa quase ideal, digamos assim, né? Inalcançável, inatingível, impossível, né? Pois bem, então assim, mas um outro ponto que eu não gostei, e aqui vem uma crítica minha à edição, tá? O livro é publicado pela Boitempo. A Boitempo, que a gente sabe que é uma editora que trabalha com esses livros mais voltados à esquerda, né? E eu acho que a revisão deixou muito a desejar, tá? Então, assim, tem vários erros aqui que não são falas de personagens. Palavras escritas, né? Erradas mesmo, tá? Faltando acento, ou então, sei lá, com uma letra trocada. Assim, isso me desagradou um pouco, tá? Lembrando que isso aqui é uma jacket, tá? Na verdade, a capa é só isso aqui, ó. Vou tirar para vocês verem. Mas a capa mesmo é só isso aqui. Que é curioso também, né? Porque lembra justamente um diário, né? Uma coisa meio sem cor, até mesmo antiga. Pois bem, a tradução é do Afonso Teixeira Filho, que eu não conheço, mas o prefácio, meus amigos, é do Anatole France, grande escritor. Não tenho nada dele, hein? Não tenho nada dele. E ele aqui enaltece muito o Jack London, né? Fala que, olha, né? Uma visão quase catastrófica que o Jack London tem, né? A gente vai ver se isso vai se concretizar ou não, porque, como eu disse, é uma espécie de distopia, né? A época em que eles vivem, 700 anos depois, é uma utopia. Mas o processo para se chegar lá foi sangrento. Foi de luta, foi de guerra, foi, assim, uma coisa muito feia de se ver, né? Mas que, para algumas pessoas, né, inclusive alguns revolucionários, é o caminho mesmo. Infelizmente, né, vai ter que ter morte, vai ter que ter cabeças rolando, sangue no chão e tudo mais, porque você acha que quem está no poder vai querer sair? Não vai sair. Você acha que a democracia, através do voto, e isso é posto aqui, tá?
Isso é posto aqui. A democracia vai vencer através do voto, porque aqui o governo não, né? O Partido Socialista vence as eleições, mas quem diz que ele consegue modificar a sociedade? Não consegue. Tá? E aí que começa todo o embate e tudo mais. Né? E o pós-fácil, meus amigos, é do Trotsky, né? Outro revolucionário russo, que inclusive ele comenta que ele ficou assim muito encantado com a leitura por conta da previsão que o Jack London fez de que quando acontecesse a revolução dos proletários, dos trabalhadores, o tacão de ferro não deixaria. E aí aconteceria, antes da guerra, apareceria na verdade o fascismo, que foi justamente o que aconteceu mesmo. Se a gente pega lá na União Soviética, na Rússia, né, que teve a revolução lá em 1917, né, mas que depois veio o fascismo do Stalin. E a gente pode pensar em como que isso aconteceu de maneira semelhante em outros lugares. Inclusive, ficou perto de acontecer aqui no Brasil. Tá? Governo fascista, que nós tivemos há pouco tempo atrás. Que começou antes dele, né? Lá com Temer, né? Essa galera aí. Começou aí. Tá? Logo depois de alguns anos de governo da esquerda democraticamente. Tá? Então, assim, vou ser criticado aqui no canal, talvez, né? Vou perder inscritos, mas eu não ligo. Tá? Porque aqui, isso aqui não é meu ganha-pão. E quem manda no canal aqui, ó, o tacão de ferro sou eu. Meus amigos, então é isso, tá? O vídeo de hoje acabou ficando com 25 minutos, né? Um take só, né? Nem cortei nada. Mas é isso. Se tornou o meu livro preferido de Jack London? Não. Tá? Eu acho que aqui a política, ela ficou muito mais evidente do que em outros livros. Tá? Gosto muito mais de Um Lobo do Mar, por mais que critiquem a segunda parte ali, eu acho que mostra duas visões da natureza humana. Aqui nós temos um sistema político. Né? Caninos Brancos, que vai mostrar, né, o lado animal, o chamado selvagem, a mesma coisa. Né? Os contos que vão mostrar diversas facetas e relações humanas. Né? Aqui ficou muito mais enfatizado a política, mas que ainda assim vale muito a pena. Agradeço muito ao professor Ednelson por ter me emprestado, gostei muito. Assim, gosto mais de outros livros do Jack London, né? Mas gostei muito de conhecer esse aqui. Se o livro fosse meu, eu teria rabiscado e eu teria lido 1000 partes interessantíssimas, tá, meus amigos? Né? Talvez até faria um vídeo à parte só de trechos lidos, né? Mas como o livro não é meu, eu não separei nada, não quis ficar colocando também. Ó, aqui ó, na minha frente ó, tem um monte de marca-página, né? Que eu poderia ficar colocando, mas eu não quis, tá caindo tudo no chão. Mas é isso, essa é a indicação de hoje. Um livro esgotado, tá? Um livro difícil, por isso que eu não tenho. Por isso que eu não tinha, né? Ainda não tenho, na verdade. Né? Mas fica aí a indicação, O Tacão de Ferro, do Jack London. Um livro mais crítico, um livro mais... não sei se eu diria necessário, tá? Mas que vale muito a pena ler, conhecer e se preocupar com o futuro, tá? Assim como Ernest Everhard se preocupou, embora consciente de que um dia a nossa hora chegará, meus amigos. Só que às vezes demoram muitos anos, centenas de anos. Meus amigos. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se você chegou até aqui, muito obrigado pela atenção. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Essas coisas todas. Muito obrigado e até a próxima.